Eu gosto muito dos elementos, do cenário do Gente de Fé. Bem-vindo, bem-vindo a esta casa. Um dos elementos que me chamou a atenção nessa gravação foi o cálice do outro lado aqui, né? O cálice. Jesus bebeu seu cálice. Jesus, ele se alimentou da vontade de Deus. Era preciso beber o cálice. E quantas vezes para nós é difícil viver a experiência da dor e do sofrimento, principalmente para nós que cremos, que confiamos, não é? Eu, me preparando para esse programa, eu me recordava, Deus me fazia reviver, né, fazer memória, trazer de novo à mente uma experiência que eu vivi aos 17 anos de idade. Né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou a filha mais velha, nós somos 5 filhas, né? Sou a filha mais velha. E eu já trabalhava, eu era professora antes de vir para a Canção Nova. Eu estou há 20 anos na Canção Nova e eu era professora, comecei a dar aula com 16 anos de idade. E ali eu sustentava a minha família, né? Meu pai é alcoólatra, minha mãe ganhava um salário mínimo e eu precisava ajudar na renda da casa. Foi quando a minha irmã, minha terceira irmã, irmã do meio, ela descobriu, né, que ela estava com lúpus. Naquele tempo, alguns anos atrás, né, não era uma doença muito conhecida, era uma doença muito difícil de tratamento, de medicamentos muito caros. E todo o salário que eu recebia naquele tempo, com 17 anos de idade, era para comprar os remédios para minha irmã. E aquilo foi ficando muito difícil para nós, tanto o tratamento, a minha irmã perdeu muito peso, e tanto a nível financeiro, como ver o sofrimento da minha irmã e da minha mãe. E eu já estava no grupo de oração, já conhecia Jesus, porque um dia eu ouvi o Padre Jonas pregar, e aquela voz inflamou meu coração e me fez ser uma mulher apaixonada por Jesus Cristo. Então eu ia ao grupo de oração todas as terças-feiras na minha paróquia, lá no Rio de Janeiro, paróquia Bom Jesus da Penha. E ali eu comecei a viver uma experiência de bater a porta. Uma menina que não tinha um conhecimento do que era de fato uma experiência de pedir, do pobre, né? Que sabe que existe alguém ali que escuta a sua prece, a sua oração. E eu comecei a rezar e a interceder pela minha irmã. Foi quase um ano ali de uma oração muito insistente, de muito sofrimento e angústia. Até um dia que no grupo de oração eu cheguei e falei para Jesus, eu não sei mais como pedir, eu não sei mais o que te dizer, Jesus. Mas eu preciso que o Senhor ajude a minha irmã, que o Senhor ajude a minha família, porque além da realidade de saúde da minha irmã, nós estamos passando dificuldade financeira, eu já não tenho mais como ajudar a minha mãe no sustento das minhas outras irmãs. E naquele dia eu cheguei em casa do grupo de oração às 11 da noite, e naquele tempo minha mãe estava ouvindo o Padre Marcelo Rossi, né? Ele que fazia um programa à noite. Minha mãe chorava muito, e eu olhei e falei, mãe, por que você está chorando tanto? E ela disse, porque o padre disse que uma criança, minha irmã era criança, né? Eu tinha 17, então a minha terceira irmã era criança, tinha uma doença rara e que Deus estava curando porque ele abriu a porta, porque a porta estava sendo aberta. E ali eu tive uma certeza absoluta de que o Senhor, ele tinha ouvido a minha oração. E nós fomos repetindo os exames, já se passaram 20 anos, mais de 20 anos. E eu tenho a graça de ter a minha irmã Cristilene, mãe do Júnior, que tem 22 anos, a minha irmã que eu amo tanto. E o médico dizer para nós assim, eu não sei como, mas ela não tem mais lúpus. Deus é Deus porque Ele curou a minha irmã? Ele é Deus. Já vivi experiências profundas de fé, onde eu vi os milagres acontecer, mas onde eu vi também o maior milagre, que era da conversão, da salvação, de pessoas que deixaram esta terra com um olhar na eternidade. Deus não é Deus porque faz milagres, Ele é Deus. E eu quis testemunhar para você a minha experiência, porque o programa Gente de Fé de hoje vai nos levar a essa experiência, de tocar num Deus que é Deus. E que lindo, porque é até uma meditação que eu fiz esses dias através do livro do Frei Bruno Varriano, onde ele fala de São José. No sonho de São José, quando o anjo diz, pega o menino e a sua mãe e leva para o Egito, sai daqui, foge, vai para o Egito. Ali existe uma ordem de Deus para nós. É preciso levar para a nossa casa Jesus e a sua mãe. Em todos os momentos da nossa vida que esteja conosco, Jesus e a sua mãe. E é do ladinho da imagem de Nossa Senhora Aparecida hoje, que o Diego Costa, seminarista, vai nos contar o seu testemunho de vida. Diego, desculpa entrar no seu testemunho, mas quando eu ouvi a sua história, eu me lembrei muito da minha história de vida. São histórias que se encontram em tempos diferentes, realidades diferentes, mas que Deus nos fez o convite de beber o cálice, como eu comecei. É fácil, Diego? Nem um pouco. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É uma alegria partilhar a minha história, partilhar a minha vida.
Não é fácil beber o cálice, do cálice, não é fácil beber até a última gota, mas é necessário. É necessário deixar com que o Senhor complete a obra que Ele começou em cada um de nós. Você falava no começo agora de precisar levar Jesus e a sua mãe para a nossa casa. É a experiência que eu faço hoje por meio de uma doença que eu enfrentei 2 vezes em menos de 1 ano e meio. Eu fui diagnosticado em 2018 com um linfoma, é um câncer no sangue. Fiz o primeiro tratamento, deu certo, o linfoma voltou e eu fiz novamente o segundo tratamento. E a experiência que eu fiz foi de realmente levar Jesus e a sua mãe para a casa dos meus pais, para minha casa, a casa que me gerou para a igreja. Por conta do tratamento eu tive que ser afastado do seminário, embora permaneça seminarista, permaneci nos estudos, na faculdade, por conta, como nós estamos fazendo tudo online. Mas eu fiz a experiência de levar Jesus e a sua mãe para minha casa, para a casa dos meus pais, onde eu estou, com quem eu estou morando hoje, embora esteja ainda na formação, olhando para o sacerdócio num futuro próximo. É muito curioso quando... Eu gosto sempre de lembrar da minha história do primeiro dia em que eu fui realmente diagnosticado. Nós já estávamos fazendo alguns exames, Você já estava no seminário? Eu já estava no seminário, estava no começo do 3º ano de filosofia. Quantos anos? Eu tinha 26, estava pertinho de fazer 27 anos. E o meu diagnóstico foi em um dia da Romaria do Seminário ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na época eu fazia pastoral com o bispo diocesano, e passava os finais de semana na casa dele, ele estava acompanhando, eu conversava muito com ele, conversava muito com o meu reitor, o padre João Paulo, que foi um anjo na minha vida. E o meu diagnóstico foi ao lado dos meus 2 pais. Mas como é que você descobriu? Como é que você chegou a isso? Tinha sintomas? Eu tinha alguns sintomas. A minha história começou em 2014 com este linfoma. Eu tinha alguns nódulos no meu estômago e os médicos... Fiquei internado alguns dias, os médicos fizeram exames, mas os exames deram nada, assim, então pode voltar para sua casa, você vai viver tranquilamente com esses nódulos. Quando te der uma dorzinha no estômago, você toma um remédio para dor e tudo resolvido. E eu fiquei assim por quase 4 anos. O maior nódulo em 2014, ele tinha por volta de 2 centímetros de diâmetro. Em 2018, ele já estava com mais de 16 centímetros de diâmetro. Meu Deus. E ele comprimia o meu estômago, ele comprimia o meu esôfago, e ele estava localizado próximo a uma veia que faz ligação direta com o coração, a veia cava. Então, qualquer cirurgia para tirar poderia ser muito perigoso, e nenhum médico aceitou fazer aquela cirurgia. Então, o tratamento seria a quimioterapia e radioterapia. De sintoma, eu sentia quase nada. Eu fiquei quase 4 anos sem sentir absolutamente nada. Aconteceu que apareceram umas manchas no meu corpo, procurei o dermatologista, ele fez uma biópsia e falou: olha, pode ser isso, procure o especialista, porque eu acho que é um linfoma. E daí, procurando o especialista, então nós começamos a fazer exames de imagens, e daí nós descobrimos que realmente era um linfoma e que eu tinha um dos meus nódulos, já tinha 16 centímetros. E esse diagnóstico aconteceu no dia da Romaria do Seminário. E quando nós chegamos no santuário de Aparecida, a primeira coisa que nós fizemos, eu era o motorista da casa, então eu conduzia todos, então cheguei, estacionei o carro do seminário e nós fomos todos nunca é combinado no seminário de passarmos antes à frente da imagem. Quem conhece o Santuário Nacional, né, de subir a rampa, ir à frente da imagem. Mas acabou que o seminário foi por obra do Espírito Santo, todos fomos. E nós chegamos na mesma hora em que o bispo diocesano chegou, Dom Pedro. E ali ele entregou, sem saber que eu iria passar em consulta aquele dia, ele entregou a minha vida aos pés da Virgem. E eu tive o primeiro gesto de Deus
na minha vida durante esse tratamento que foi uma comunidade inteira rezando por mim. E os meus irmãos todos ali entregaram e ofertaram a minha vida a Nossa Senhora e para que ela conduzisse da melhor forma, para que ela me entregasse completamente a Nosso Senhor. Rezamos a missa, rezamos a via sacra e logo em seguida o reitor do seminário foi comigo ao médico lá. Encontrei meu pai e aí a médica me passou então que eu precisava pensar em alguma coisa, o que ser feito. Eu estava sem convênio, na realidade nós tínhamos convênio, mas tinha carência e o convênio não ia cobrir o tratamento. E Deus vai se revelando nas pequenas coisas. A médica conhecia uma médica de um outro hospital, que era um hospital público e que ficava muito próximo da casa dos meus pais e muito próximo do seminário. Ela falou assim, fica fácil esse hospital para você, eu vou tentar uma vaga para você lá. Eu falei assim, fica. Ainda que fosse do outro lado do mundo, não tem problema, né? E neste momento, então, uma semana depois disso, que isso aconteceu, eu já estava passando em consulta num hospital público em que eu não precisaria gastar com nada. O meu tratamento, os meus pais não teriam condições de pagar, a diocese não teria condições de pagar, é um tratamento muito caro. E esta foi a primeira obra de Deus na minha vida durante este período. Na volta eu voltei com o meu reitor, o meu pai foi para a casa dos meus pais, foi para a casa dele com a minha mãe, e eu voltei para o seminário. E na volta o padre perguntava, Diego, está tudo bem? Eu disse, sim, padre, está tudo bem, porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé, né? E a primeira parte do tratamento, essa primeira vez em que eu fui diagnosticado, eu passei toda no seminário. E foi, a minha primeira quimioterapia foi num dia de Nossa Senhora, 8 de agosto, e mais uma vez ali eu senti este carinho materno, este amor de mãe. Eu costumo dizer que eu judiei um pouquinho dos meus pais, a minha família sanguínea, porque eu em nenhum momento quis sair de casa, quis sair do seminário, eu sempre considerei o seminário minha casa, e assim, se aqui é a minha casa, é aqui que eu devo passar o tratamento. Você é filho único? Eu tenho uma irmã mais nova, são 13 anos de diferença. E permaneci no seminário naquele tempo, apenas nos dias mesmo de quimioterapia eu ia para a casa dos meus pais porque ficava mais fácil deles me levarem para o hospital. E eu chegava da quimioterapia, eram 3 dias seguidos, eu chegava da quimioterapia e chegava na casa dos meus pais, almoçava, o tratamento era de manhã, almoçava e logo em seguida eu já ia para o seminário, eu não tinha nem o tempinho para descansar, eu já queria ir para o seminário. E era sempre terminava numa sexta-feira, e sexta-feira é sempre dia de muito trabalho no meu seminário, porque nós moramos em uma fazenda, então os trabalhos que seriam faxinas simples acabam se tornando faxinas grandiosas, ter que ir para a roça. E nessas, inclusive, o meu reitor brigava muito comigo, porque eu não me sentia mal a ponto de não precisar trabalhar, e eu estava ali com os meus irmãos. O mais tocante em toda essa história, assim, sempre foi a presença de Nossa Senhora. Em uma das cirurgias que eu fiz, eu precisei fazer uma cirurgia para poder biopsiar o nódulo. E nesta cirurgia, logo depois, já em casa, o reitor me levou uma imagem pequena, ele tinha ido ao santuário de Schoenstatt, ele me levou uma imagem pequena, que é uma imagem que me acompanha para onde eu vou. E ele disse, essa imagem tem uma Nossa Senhora segurando o menino Jesus. Nos meus momentos de dificuldade, quando eu ainda era seminarista, depois quando eu me tornei padre, a minha mãe sempre dizia, eu sempre ia desabafar com a minha mãe dizia, Nossa Senhora, seu filho tem muita gente para quem pedir colo. Tira um pouquinho o menino Jesus do seu colo e coloca o meu filho no seu colo. Ele me deu aquela imagem, um quadradinho pequenininho, uma ícone pequenininha, e disse, hoje eu estou pedindo para que Nossa Senhora tire o menino Jesus do colo dela e te coloque no seu colo.
eu sou carregado pelo colo de Nossa Senhora até hoje, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Ela me pegou no colo mesmo e me carrega e tem me sustentado, Eu falei que eu passei por duas vezes essa situação. Na segunda vez, também teve algo muito forte com Nossa Senhora. O meu tratamento pela segunda vez começou um dia depois da festa de 12 de outubro. Eu estava morando numa paróquia, que é uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, na cidade dos meus pais. Já estávamos em tempo de pandemia e então o nosso seminário não é grande, então o reitor pediu para que eu fosse morar numa paróquia e a providência divina me colocou na paróquia, na cidade onde os meus pais moram e ficava perto, que é uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Lourdes e cujo primeiro padre é um beato, o Beato Padre Eustáquio, que é um missionário da saúde e da paz, e eu carreguei a cruz que ele levava quando visitava os enfermos. Eu carreguei por muito tempo. Olha só. Esta cruz. Foi seu cálice. Sim, e foi um carinho do pessoal que cuida da devoção do Padre Eustáquio, do Beato, na paróquia. Então, assim, fica com essa relíquia por enquanto, você precisa deste acalanto. E carreguei por muito tempo. Eu fiquei quase um ano a primeira vez, e depois, por todo o tratamento, mais 6 meses com esta cruz. Com esta cruz em casa, e era a cruz do meu oratório, né? E consegui rezar toda a novena de Nossa Senhora Aparecida na paróquia. Nós fomos ao santuário buscar a imagem peregrina, lá também fizemos um momento de oração. E no dia 12 de outubro, então, o padre, depois da última missa, me levou para a casa dos meus pais, e foi aquele momento em que eu comecei a levar Jesus e Nossa Senhora para minha família, porque naquele momento, a minha casa, o meu seminário passou a ser a casa dos meus pais. Você precisou realmente sair do seminário para estar com seus pais durante o tratamento? Sim. Como é que foi isso para você? Porque a gente entende, né, nós na Canção Nova, nós vivemos uma vida de consagração, de entrega, a gente deixa a família, né? Depois de tudo que eu partilhei, eu precisei deixar minha família para vir para a comunidade. Como é que foi para você o movimento de voltar para sua casa? Como é que você viveu essa experiência? Foi difícil, né? Assim, não foi fácil, porque eu sempre tive a consciência de que quando eu saísse de casa para entrar no seminário, o seminário passaria a ser a minha casa. Os primeiros meses, assim, eu me sentia visita, e eu falava, inclusive, isso para os meus pais, assim, aqui eu sou visita, eu sou passageiro, né? Acabou que hoje eu me tornei novamente um morador daquela casa, daquele lar. Mas sempre com muita saudade, né, da vivência comunitária. A comunidade, na primeira vez em que eu tive a doença, a comunidade foi quem me sustentou, né? Foram os meus irmãos que cortaram o meu cabelo quando ele começou a cair, os meus irmãos que enxugavam as minhas lágrimas, os meus irmãos que rezavam incessantemente por mim. E não estar no seminário, não estar na comunidade foi quase como uma grande espada no meu coração. Qual foi a leitura, Gil, que você fez desse movimento de Deus? Porque quem vive nas mãos da providência divina entende que em tudo está o Senhor. Qual foi a leitura que você viveu, que você faz desse momento? Por que você acha que Deus te pediu isso? Por que Nossa Senhora te conduziu a essa experiência? Sempre dizem que em casa de ferreiro o espeto é de pau. E eu nunca fui bom em evangelizar a minha família. Fui catequista da minha irmã, mas eu não me considero um bom catequista quando eu vi muitas coisas, né? Ela se afastou um pouquinho da igreja e tudo, e para mim aquilo ainda faltava muita coisa. E eu não tinha um bom relacionamento, inclusive com a minha irmã eu nunca tive um bom relacionamento, a coisa de ciúmes. Depois de 13 anos sendo filho único, chega alguém, uma bebezinha, uma menininha, acaba que a gente sente que toma o lugar, embora não seja nada disso. Mas eu precisava voltar para casa, antes de ser ordenado, para experimentar o amor dos meus pais e o amor da minha irmã por mim. E para mostrá-los em pequenos processo gestos. De cura. Exatamente. Reconciliação com a sua história e cura. Exatamente. E que não haveria outro meio senão este.
outro meio senão este. Às vezes acham estranho, mas eu falo que o linfoma foi um grande amigo porque eu me reencontrei. Foi com o linfoma que eu me reencontrei como seminarista, que eu me reencontrei como cristão. E foi com o linfoma que eu me reencontrei com a minha família. Né? Isso para mim é muito forte, Porque quando a gente fala de câncer, a gente sempre fala de algo que é algo muito ruim, muito ruim. Mas o processo que eu vivi ao longo deste tempo com a minha doença, eu pude me reencontrar e eu pude reencontrar Deus. Eu já não sabia o que era ser discípulo. E hoje nós falamos que os anos filosóficos do seminário são os anos do discipulado e os anos teológicos são os anos da configuração. E eu estava terminando o ano de discipulado, os 3 anos de discipulado, e eu ainda não sabia o que era seguir Jesus. Eu ainda não sabia o que era pegar a sua cruz, pegar a minha cruz e segui-lo, porque até então tudo tinha sido muito bom, muito tranquilo, muito tranquilo. Sabe que quando eu me deparo com essa passagem que você trouxe, foi um dia, até num retiro da comunidade, que eu sempre lia, pega a tua cruz e siga-me. Mas eu me deparei, renuncia-te a ti mesmo. Esse chamado de Cristo a renunciar a si. Você percebe que foi isso que você viveu? Foi. Por conta da doença, eu fui tirado da paróquia, né? Eu trabalhei 2 anos todo final de semana em uma paróquia, em Mogi das Cruzes, paróquia São José Operário. Depois eu fui designado a trabalhar com o bispo e cuidando da liturgia. E uma das coisas que eu mais reclamava neste 3º ano e neste 1º ano trabalhando com o bispo era de que eu não estava junto do povo e eu seria padre para estar com o povo, eu seria padre por um povo. E fui trabalhando muito com o reitor com isso, muito com o meu diretor espiritual com isso. Assim, é necessário que algumas pessoas renunciem, mas eu não aceitava essa renúncia. E já no 1º ano de teologia, mudou o ano, eu estava no finalzinho da primeira parte do tratamento, que era de quimioterapia, era um tratamento um pouco mais agressivo. Eu fui designada a trabalhar com a pastoral vocacional. E eu saberia que eu ficaria mais 2 anos afastado de uma paróquia fixa. Eu itinerei, caminhei por quase toda a diocese, falando de vocações e a partir do meu testemunho, de encontrar a verdadeira felicidade no Cristo, não importando as circunstâncias, as adversidades que nós temos ao longo da nossa caminhada. E eu aprendi ali que eu precisava renunciar, né? Então eu precisava renunciar às minhas vontades para viver aquilo, né? Para viver realmente o que Deus me pedia. E que Deus, quando me tirou de casa, quando me tirou do seio familiar e me colocou no seminário, Ele não queria me tirar para que fizesse as minhas vontades, mas porque aquela era a vontade dele para mim. E eu fui vendo em tudo isso muitas coisas. Este ano, eu esperava ter um contato muito maior com os vocacionados, mas estamos com a pandemia, o meu tratamento, eu tive que passar por um transplante de medula óssea há pouco tempo, estou completamente sem imunidade. Então, precisei ficar ainda mais isolado em casa e eu encontrei nos estudos uma forma de oração e nos estudos uma forma de estar com aqueles para quem eu fui chamado, para servir, né? E isso, sem sombra de dúvidas, é um caminho muito, muito árduo de se descobrir, né? Porque quando a gente fala de ser padre, a gente fala de ser padre no meio do povo, estar no meio das pessoas, né? Dos filhos de Deus, e de estar ali evangelizando, anunciando Jesus Cristo, junto à comunidade. E eu precisei renunciar e eu precisei ver que a minha vocação talvez precise de uma dedicação muito maior nos estudos para que eu possa servir nosso Senhor, ainda como padre no futuro, mas de uma forma diferente daquela que eu sonhei, daquela diferente que eu imaginei. Eu nunca me imaginei ser um seminarista na casa dos meus pais, eu nunca me imaginei viver só estudando e longe de qualquer atividade pastoral, né? Eu sou seminarista diocesano, a pastoral faz parte do nosso carisma, do nosso ser, e eu nunca me imaginei principalmente
passando um mês inteiro dentro de um hospital. Dentro de um tratamento. Passando por um tratamento. Diego, eu quero que você fale para nós, porque a gente já está indo para o intervalo, quando a gente retornar, como é que foi a questão do transplante? Como é que você viveu toda essa experiência? Quais foram os momentos fortes para você no processo de recuperação, de saber, né, da reincidência, que o câncer tinha voltado? Porque, sabe, Diego, muitas pessoas estão passando um tempo muito difícil, né? A gente tem recebido muitos pedidos de oração, né? Pessoas em angústia, em sofrimento. Eu vejo no seu testemunho essa luz de Cristo, né? Quando eu cheguei aqui hoje, né, você estava ali tomando café com sua família, conversando, e eu vi um menino cheio de vida, alegre, muito acolhedor. Nem parece, quem não conhece a sua história não imagina que você passou por tudo isso. Então é um grande testemunho de fé. E quando você se emocionou, né, eu também fiquei emocionada de você falar de toda a sua história debaixo dos cuidados de Nossa Senhora. Então no próximo bloco você fique aí, porque a gente vai voltar primeiro rezando com a palavra de Deus, que eu fiz questão de trazer a palavra aqui para estar no meio de nós, mas para que o Diego nos leve a essa profundidade do cálice que ele precisou beber nesse tempo e permanece aqui, ó, fiel, sorridente, lutando para permanecer na sua missão e na sua vocação. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente de Fé. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou-os de coração humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência, para sempre. Nós queremos iniciar este segundo bloco do programa Gente de Fé, onde nós estamos falando da experiência do Diego, muito próximo a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Olhando para Nossa Senhora, eu quero convidar você, que talvez esteja passando situações muito parecidas com a do Diego, né? Ele foi um câncer, está tratando, está num processo de tratamento, mas talvez você seja aí perdas, situação de Covid, né? Nós estamos aí vivendo essa realidade de pandemia no mundo, depressão, solidão, sentimento de morte. Eu quero convidar você naquela primeira experiência que eu partilhei no iniciozinho do primeiro bloco, quando São José, em sonho, o anjo disse para ele: pega Maria, o menino e a sua mãe e leva com você. É uma palavra de ordem para nós. Pega o Cristo e a sua mãe e leva para sua casa. É tão lindo esse canto do Magnífica, porque fala de nós, fala da nossa pobreza, fala da nossa pequenez. A humildade da sua serva, a humildade de Maria, a pequenez de Maria, de reconhecer que não é ela, não sou eu, é o Senhor. Maria que tem aí para nós uma escola, uma pedagogia formativa para todos nós. Aprenda com Jesus. Ela está dizendo isso, olha para o meu filho, olha para ele, aprende com ele. Se humilha, se coloca como pequeno, reconheça que Ele é o Senhor. Então Nossa Senhora tem muito a nos ensinar. No dia de hoje, de modo particular, através do seu testemunho, Diego, Nossa Senhora está nos formando. E a palavra de ordem é essa, meu irmão e minha irmã. Leva Jesus e a sua mãe para casa. Se você ainda não tem uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, peça a providência para que você consiga, para que você consagre a sua casa a Nossa Senhora, para que o seu lar pertença à mãe, debaixo dos cuidados de Nossa Senhora. Aqui é o título de Nossa Senhora, Mãe Aparecida. Mas são tantos títulos, a mãe é a mesma, mas quantos títulos, né? Eu sou muito apaixonada pela Virgem de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, que visitou aquelas 3 crianças no Aljustrel, naquela pequenez daquela vila, naquela vila pobre de Fátima, e ali anuncia, fala para aquelas crianças da salvação, da conversão, da salvação dos pecadores. Então Nossa Senhora, ela tem uma escola, uma pedagogia para nos ensinar. Então no dia de hoje, pega a palavra de Deus, pega aqui ó, o canto do Magnífico e faça dele o seu canto.
A minha alma engrandece o Senhor. Quando a gente olha para você, Diego, a gente vê isso aqui. A gente vê um jovem cheio de vida, né? Um jovem feliz, um jovem que olha para a sua história com gratidão, e a gente vê isso aqui em você, a sua alma, a gente vê nos seus olhos. É uma alma que engrandece o Senhor, que se une a Maria no canto do Magnífica. E você partilhava conosco no finalzinho do primeiro bloco que voltou, o câncer voltou. Foi preciso olhar com fé e esperança, mesmo nesta situação de contrariedade, porque a gente espera já um milagre. A gente quer o sinal. São João fala do milagre como um sinal. Sempre que São João fala dos milagres, no Evangelho ele fala, é o sinal que ele é o Messias. E nós buscamos sempre o Messias, o sinal. Mas aí o câncer voltou. E como foi para você receber essa notícia depois de todos os sinais que você recebeu pelas mãos de Nossa Senhora? A tua fé, ela se abalou? Você olhou para trás e falou, eu acreditei errado? Como é que você viveu esse processo, Diego? É curioso, mas a minha fé não se abalou em nenhum momento. Na realidade, a mesma coisa que eu pensei da primeira vez, eu pensei da segunda vez. Assim, Senhor, se é o que tu queres, eu também quero. Então vamos enfrentar, vamos enfrentar. Eu sempre rezei o Salmo 137, né? Eu completai em minha obra começada. Senhor, se o Senhor quiser completar essa obra, o Senhor vai completar. Eu sou teu, sou teu. E receber o segundo diagnóstico foi um pouco mais assustador, porque a gente espera sempre que não volte. Já tinha findado todo o ciclo de tratamento, primeira fase, toda. Eu já estava naquilo que a medicina chama de remissão. Então, já não havia mais nenhum sinal de doença, né? E eu descobri por uma dorzinha na coluna que eu senti, fui ao ortopedista, ele pediu um exame de imagem, encontrou 2 nódulos na coluna e já falou, olha, corre para o seu hematologista, corre para os seus médicos, porque isso daqui não é bom. Eu já estava morando na paróquia, já estava com atividades programadas para o resto do ano, né? Tudo isso. E eu lembro que quando eu fui fazer o exame, eu falava, Senhor, se for da tua vontade, faça com que esse nódulo desapareça. Eu precisei fazer um outro exame de imagem, mas assim, se for da sua vontade, faça com que esse nódulo desapareça. Agora, se não for, eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando a gente procura milagres, a gente, nesses momentos não tem jeito, a gente procura um Deus de milagres. A gente sabe que Deus opera milagres por meio dos seus servos. E eu comentei, eu estava morando na paróquia, que foi a primeira paróquia da cidade, fundada pelo Beato Padre Eustáquio, e falta um milagre para ele. Eu, na minha total presunção, assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu estou pronto para testemunhar esse milagre de Padre Eustáquio. O milagre não aconteceu da forma com que a gente esperava, né? E tive que me submeter a um tratamento quimioterápico ainda mais forte, ainda mais exigente, e em tempo de pandemia, né? O que torna tudo muito, muito mais complicado. As idas ao hospital são sempre assustadoras, porque é quase que ir de encontro ao vírus. E eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa, assim, quase que chorei de desespero, né? Eu falei assim, mas eu sei em quem eu coloquei a minha fé, né? E fui. Quando a médica falou que eu precisava fazer um transplante de medula óssea, aquilo me deixou muito, muito ansioso. Eu me senti uma criança querendo descobrir o que era aquilo, né? E foi realmente de olhar a minha pequenez. Eu passei pelo transplante agora em março, foi com a minha própria medula. Agora. Fiz 90 dias de transplante agora. Tem 3 dias que isso aconteceu, é bastante recente. O que eu mais assim, ouvi, o que eu mais li por meio das mensagens que chegavam no celular é de que estavam rezando por mim, né? Eu sempre falava, não precisa rezar por mim, né? Reza por tantos outros doentes que estão aqui no hospital.
Porque eu entendia muito que a minha vocação, que é a vocação sacerdotal e que passa por trazer Jesus Cristo às pessoas por meio da Eucaristia, eu precisava ser Eucaristia. Eu conversava isso com um diretor espiritual e também com um amigo meu. A Eucaristia é feita de trigo, o pão é feito de trigo e o trigo precisa ser debulhado, amassado para virar triturado. Pão. A uva, para se tornar vinho, precisa passar também por este processo. Eu preciso passar por esse processo. E se torna alimento. Para me tornar alimento. Foi um grande ensinamento. Eu fiquei 23 dias no hospital, em completo isolamento. Os meus pais não puderam me visitar, eles me visitaram nos 3 primeiros dias, mas os dias mais difíceis, que foi quando começou as quimioterapias, foram 5 dias de quimioterapia, 24 horas, em uma dose que eu jamais imaginei que o meu corpo fosse capaz de suportar. Eu estive sem os meus pais ali do meu lado, né? Mas... Como é que sustentou a fé nessa hora? Como é que você viveu a sua experiência de fé nesse momento? A Eucaristia foi meu alimento de verdade. Você conseguia receber a Eucaristia? Todos os dias. Eu fui tratado num hospital católico. Deus foi muito, muito generoso comigo, né? Ele concedeu, permitiu que eu tivesse essa doença, mas ele foi muito generoso. Como eu falei, o meu convênio não cobria, eu fui para um hospital público, e é um hospital público, uma instituição filantrópica, das Irmãs Marcelinas aqui de São Paulo. E eu passei a receber a Eucaristia todos os dias. Todos os dias eu recebi a Eucaristia. Eucaristia é remédio, Diego? Eucaristia é remédio, Eucaristia é alimento. Eucaristia é fonte de vida, mais do que qualquer outra coisa. Se não fosse a Eucaristia, eu acho que eu não teria passado tão bem quanto eu passei, né? Porque eu realmente passei muito bem. Tive alguns problemas de enjoo, coisas que acontecem com qualquer paciente que passa por uma quimioterapia bastante agressiva, mas eu passei muito melhor do que muitos pacientes das histórias que os médicos e os enfermeiros contavam para mim. Você tinha contato com outros pacientes? Eu tive contato com outro paciente, dividi quarto em um momento com outro paciente. E como foi essa experiência? Você sendo um homem de fé, um homem aí que se prepara para o sacerdócio, como é que foi para você? Porque existe para nós que somos, né, homens e mulheres de Deus, essa exigência. A gente está ali, às vezes está na enfermidade, está doente, não está bem, mas tem o outro do lado. E aí o cuidado, você também quer cuidar, você também quer zelar, você também quer falar de Deus. Como é que você viveu essa experiência ali num tempo de pandemia? Não vamos esquecer disso. Sim. É sempre um desafio muito grande, muito grande. O senhor que estava no quarto comigo, ele não era um homem de fé, tinha uma filhinha pequena e ele sempre sofria muito por conta da filha pequena. E o meu maior testemunho foi a minha serenidade, a minha tranquilidade. Ele não gostava muito de conversar, ele passava o dia inteiro na televisão, respeitava o silêncio dele. E quando Jesus chegava? Mas quando chegava, a senhora da pastoral chegava, ele permitia a oração. Quando os padres iam me visitar, os padres capelães do hospital me visitavam, ele permitia que os padres rezassem por ele pedia. Tem a rádio interna do hospital, e a missa, ele ouvia a missa todos os dias. Eu nem participava da missa pelo rádio, né? E ele mesmo que já tinha deixado o volume alto para participar das orações. Foi uma fé bastante silenciosa dele, né? E ele via e não tenho vergonha de falar, eu rezava o meu terço todos os dias, às 6 horas da tarde, rezava o meu breviário, rezava o terço, acordava, rezava. Aquelas coisas que para mim são muito naturais, né? Que faz parte da minha vida, de rezar o ofício, a liturgia das horas, o ofício divino, rezar o terço, né? E ele foi vendo naquilo, assim, né? Ele saiu antes de mim do hospital, depois nós nos encontramos nas consultas depois do transplante, né? Mas eu não falava de Jesus, mas eu mostrava Jesus para ele da forma como eu podia, né? Como ele era silencioso, vamos, né? Respeitar. Respeitar, né? E
E ele via, e ele respeitou muito, assim, e ele percebia a alegria que eu sentia, a emoção que eu sentia, né? Foi sempre muito, muito emocionante. Eu estava para receber o ministério de acólito, estava internado, os meus irmãos receberam, acompanhei, foi um momento que eu me emocionei bastante, porque eu sempre fiz tudo muito junto com os meninos, né? Quando entrei no seminário. E os ver recebendo e não estando lá, para mim foi sofrido, não porque eu não estava recebendo, mas porque eu não estava ali partilhando da alegria com eles. Como né? corpo, né? Exato. E depois ele perguntou o que era, né? Ele perguntou por que eu queria ser padre. Né? Ele foi se abrindo um pouquinho. Em nenhum momento, agora aproveitando a pergunta dele, em todos os momentos você tinha essa certeza, Senhor, quando eu sair daqui eu vou ser padre? Isso nunca cessou dentro de você nesse tempo de grande tribulação? Em nenhum momento. Eu sabia que eu poderia ser usado ali como instrumento para mostrar Deus para as pessoas, para fazer Deus conhecido naquele momento dentro do hospital, em todas as consultas, mas eu sabia que Deus, eu sei que Deus quer algo maior de mim. Você falava, Diego, do processo que Deus te pôs com a sua família, de reconciliação com a sua história, de cura da sua história. Como é que você hoje olha o processo que você viveu? Como é que foi esse processo com a sua família? Bem, é curioso, né? É bastante curioso. Eu sempre fui muito calado, muito quietinho no meu canto, né? O meu quarto sempre foi o meu lugar mais tranquilo e eu sempre fiquei muito tempo no meu quarto, né? Antes de ir para o seminário e tudo. E eu aprendi a ir um pouco mais ao encontro dos meus pais, né? Sem muitas palavras, eu sou bastante calado, assim, né? Mas eu pude ficar mais tempo com eles, né? E para mim essa é a parte mais gratificante de tudo, né? É uma oportunidade única, eu jamais poderei retornar à minha casa novamente, se não for, jamais poderia se não tivesse sido por conta da doença, né? E eu pude conhecer de verdade quem são os meus pais. Eu fiquei 23 anos na casa deles e eu não conhecia os meus pais de verdade, não conhecia a minha irmã de verdade, né? E só neste retorno eu pude conhecê-los e pude fazer com que eles me conhecessem, ou que pelo menos conhecessem o novo Diego, né? Assim, os pais sempre conhecem os filhos, mas de conhecer o novo Diego, né? Ainda tem muitas coisas que a gente traz, não tem jeito, né? Uhum. Mas eles puderam ver aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? E isso, para mim, é o mais gratificante, de verdade, né? Deles verem que eu mudei, que Deus tem feito a obra, E muita gente importante passou na sua vida nesse tempo. Quem é o Padre Diogo Chichito? O Padre Diogo, ele é o Padre Diogo Chichito. Atualmente ele mora em Roma, está estudando, a pedido do bispo, está estudando liturgia em Roma. Mas ele é um grande amigo. Nós estivemos juntos na época do grupo de jovens, da minha paróquia de origem, que é a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Olha! E depois, no final da primeira doença, do tratamento da primeira vez que eu tive a doença, ele foi o meu reitor. Ele foi meu reitor por 1 ano. Ele me acompanhou por 1 ano. Inclusive, quem me levou para a primeira radioterapia não foram os meus pais, foi ele. Nós estávamos mais uma vez em uma romaria do seminário, tive que sair mais cedo do Santuário Nacional para ir direto para o hospital e mais uma vez a mãe cuidando de mim. Ele foi quem me falou de que eu estava sendo Eucaristia naquele momento, que eu estava aprendendo a ser Eucaristia, né? Assim, que a vida de um padre, a vida de um presbítero é essa, né? A de ser triturado mesmo, esmagado, para que Jesus apareça. E ele foi muito importante mesmo. Ele foi mais do que um reitor, ele sempre foi um grande amigo. Né, um grande amigo. E ele é tão importante que ele quis estar conosco, mesmo de Roma, mesmo tão distante, ele quer falar com você. Vamos ouvi-lo? Vamos. Então tá bom. O Diego, com certeza, é um dos grandes tesouros que o Senhor me deu e que me permite partilhar da vida nesse processo que fazemos juntos na direção do céu. Eu pude e posso
participar da vida dele a partir de tantos pontos de vista diferentes, né? Eu era amigo no trabalho com jovens na nossa paróquia, depois eu fui o pregador de um retiro vocacional que ele sempre diz que é importante para o caminho de discernimento dele. Pude também acompanhá-lo como padre de pastoral, como professor, como reitor no seminário e participei de vários momentos diferentes da sua vida, desde momentos alegres até momentos de dificuldade e de provação. Eu me recordo que quando eu era o seu reitor no seminário foi quando ele venceu a primeira etapa da batalha contra o linfoma. E nós fizemos uma grande festa em casa, nos colocamos diante do Senhor em oração e agradecendo por aquele momento tão importante. Essa batalha que ele começou a enfrentar ali enquanto eu o acompanhava como formador, me ensinou bastante porque eu olhava para aquele jovem lutando pela vida, pela própria vida, mas que ao mesmo tempo não queria essa vida para si, mas sabia que esta vida pela qual ele lutava era para ser ofertada completamente ao Senhor. E isso é muito bonito, mas também é um exemplo de fé muito grande. Depois eu tive a notícia, num momento bastante delicado, de que ele ia ter que continuar essa batalha contra o linfoma. Eu estava para ser transferido aqui para Roma. Quando ele começou o tratamento. Ele começou o tratamento, se não me engano, na segunda semana de outubro. E eu vim para cá também alguns dias depois. Eu vim para Roma no dia 15 de outubro do ano passado. E desde então a nossa conexão se tornou mais ainda uma conexão espiritual. Eu sempre disse a ele e a tantos outros que não tenho muito a oferecer. Na verdade, eu particularmente não posso oferecer nada, mas Nosso Senhor me deu a graça de oferecer o sacrifício eucarístico. Então, eu o porto, como a tantos outros, todos os dias ao altar do Senhor, na minha patena. E para me recordar especificamente do Diego, ele nem sabe disso, mas desde que eu vim para cá, os meus cabelos não foram mais cortados, justamente porque ele não tem mais cabelos que crescem. E se os cabelos dele não crescem, o meu está crescendo no lugar dos cabelos dele. E assim todas as manhãs, quando eu me levanto e tenho que arrumar essa cabeleira toda, eu me lembro, ele é um daqueles que eu devo portar ao altar, na minha patena, na Eucaristia de hoje. Então, a você eu quero agradecer pelo teu testemunho de vida, pelos ensinamentos que no silêncio você traz a todos nós e reafirmar, te levo todos os dias ao altar na minha patena. E se fisicamente nós estamos distantes, a Eucaristia nos une e nós nos encontramos na próxima Eucaristia. Deus abençoe você e que seu exemplo de fé ajude a tantos como me ajuda a crescer na direção do céu. E essa revelação, Diego? Pois eu realmente não sabia, não sabia. Ele, sempre que tem alguma intenção especial, ele realmente não corta o cabelo. Eu não sabia qual era a intenção desta vez. Acompanhei, vi que o cabelo dele estava crescendo, ele não estava cortando, mas nunca perguntei quais foram as razões dele e não sabia. O Padre Diogo, ele sempre foi, como a mim, ele é bastante silencioso nas suas atitudes, nas suas ações. Ele sempre foi uma presença muito silenciosa, muito silenciosa. Ele nunca falou muitas coisas para mim neste período, mas ele foi instrumento de Deus na minha vida, né? Instrumento de Deus na minha vida. Se eu não estou enganado, eu contei a ele que eu estava com câncer e passaria por um tratamento no dia em que o nosso pároco de origem fez a sua Páscoa, no dia que ele faleceu. E porque eu não queria preocupá-lo, ele já estava acordando 3 horas da manhã para estudar, porque estava tentando ir para Roma e tudo. E realmente, né? Eu comecei uma quimioterapia na segunda e na quarta-feira ele foi, eu nem pude me despedir, ele até perguntou, vamos? Eu falei, não posso, eu estou no hospital, né?
nós sempre fomos muito ligados, muito unidos. No dia eu recebi a minha medula em 2 dias seguidos. E no dia que eu recebi a minha medula, o primeiro dia, ele foi diante do túmulo de São João Paulo II. E ele passou o dia inteiro rezando por mim, pelo meu transplante, pelo sucesso do meu transplante diante de São João Paulo II, que é um santo que é muito caro a nós, muito caro a nós. Né? A nossa juventude, a nossa história como grupo de jovens, como juventude da nossa paróquia, se deve muito ao pontificado de São João Paulo II. Né? E ele foi. Eu só descobri depois também, ele me contou 2, 3 dias depois, e ele sempre diz isso, né? Que eu lembro no dia que ele se despediu do seminário diocesano, nós ofertamos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida a ele para ele levar para Roma, para não esquecer do nosso seminário, porque quando ele chegou, ele nos ofertou uma imagem como essa para o seminário, e como retribuição pelo trabalho que ele fez em 1 ano, ele recebeu de todos os seminaristas, a gente fez uma vaquinha, comprou uma imagem, entregou a ele. E naquela última missa que ele celebrou conosco, eu fiz questão de organizar tudo, porque era não só um reitor que estava indo, mas era um amigo que estava partindo, né, que estava de partida. E eu fiz questão de pegar o cálice da primeira missa dele, com a patena da primeira missa, e na homilia ele disse isso, assim, eu vou, e na minha patena eu levo cada um de vocês. E eu tenho certeza que ele reza diariamente por cada um de nós seminaristas, né? E de uma forma muito particular, eu não sou só um seminarista, mas eu sou um grande amigo, né? E eu sempre tive essa certeza de que eu tenho esse grande intercessor, né? E que tenho a oportunidade de estar diante daquele que é um grande intercessor para nós, que faz parte da nossa história, da nossa amizade, que é São João Paulo II. E ele fez esse carinho, e junto dele também a Dani, aqui, missionária da Canção Nova. Nossa diretora. Exatamente, ela também rezou pelo celular, mas rezou com ele este terço, e que são pequenos gestos que parecem muito simples, mas que sustentam, a nossa vida. Não são simples não, Diego. Como disse Nossa Senhora, o poder do braço do Senhor se manifesta no seu tratamento. Você que está aqui conosco com todo o cuidado, né? Ficou lá na sala com a sua família, continue assim mesmo, sendo prudente, cuidando da sua saúde. Da nossa parte, nós vamos continuar fazendo o nosso pouquinho, que é interceder por você, né? Pelo seu tratamento, assim como você, tantos que estão vivendo a mesma situação. Obrigada porque você não teve medo, Diego. Você podia falar para a Dani, né? Quando a Dani te convidou e falar assim, eu vou só quando tudo estiver pronto. Mas isso é fé. A fé é quando a gente continua na estrada, no caminho. A gente não está vendo o fim, mas a gente confia no Senhor. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Quem de nós pode colocar um dia a mais na sua vida? Quem de nós pode acrescentar? Não vai dizer o salmista? Quem de nós pode acrescentar um só dia à sua existência? Nós confiamos no Senhor, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E é isso que Nossa Senhora quer nos deixar. Essa é linda escola de santidade. Diego, obrigada. Volte daqui a algum tempo, nós queremos continuar ouvindo, porque essa história não para aqui. Nós vamos encerrar o Gente de Fé. Eu quero te chamar aqui sua mãe e sua irmã, né? Elas que vieram, elas que estão com você, essa sua família. O Padre Jonas, esses dias ouvindo uma pregação do Monsenhor Jonas, o Padre Jonas falava assim, que nessa escola, nessa pedagogia, ele fala que é Canção a Casa de Maria. Nessa escola onde Nossa Senhora é a pedagoga, a gente não só cresce não, a gente cresce e é curado. É um processo duplo, porque se só cresce, já viu a árvore que só cresce, que não é podada, que não tem pássaro pelo processo de cura, ela se chega lá em cima, ela já se rebenta, os galhos se encontram, ela fica feia, precisa passar pela poda, né? E esse processo de poda o Padre Jonas vai chamar de cura. Então você está nessa escola, não tem medo de dizer isso para você, viu? Que a sua escola é a escola do crescimento e da cura. Deus permitiu que você vivesse esse processo e graças a Deus você vive santamente com a sua mãe, com a sua família.
Viu? Deus abençoe muito você. Amém. Nós vamos continuar aqui rezando por você. E você que está em casa, estenda sua mão aqui sobre o Diego, a sua família. Vamos rezar por ele uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que encaminhe os médicos, o tratamento, né, que é tão recente, mas confiando aos cuidados da Santa Mãe de Deus, a sua vida, Diego. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E uma oração que você fez quando você se encontrou com Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. E é focando em Nossa Senhora que nós queremos encerrar o programa de hoje. Leva Maria para sua casa. Consegue aí uma imagem, nem que você imprima do computador, mas põe Nossa Senhora aí como rainha do seu lar, da sua família. Até o próximo programa, Gente de Fé, se Deus quiser.